que você falou. Foi assim, uma exaltação dos ânimos naquele momento. Porque na segunda-feira que a Luciana esteve lá, a gente percebeu que estava um clima assim até de arrependimento mesmo, né? Até de... Exatamente. Não precisava nada disso. E todos ali se tratando assim com uma cordialidade, com uma educação. Até o presidente do seu partido estava lá na plateia, acompanhando também, até para poder observar de perto, né, o que estava acontecendo. E a Luciana, ela chegou muito feliz de lá. Ela já sai de lá, ela já vem trazer o material e chegou muito feliz, porque, na verdade, ela estava preocupada, né? Ela falou, nossa, como que vai ser hoje, né, a sessão? E chegou muito contente, muito feliz, porque, assim, claro que a imprensa, a mídia, ela se pauta de fatos pitorescos, né? Exatamente. O pitoresco, ele dá audiência, o pitoresco dá assunto para a semana, enfim. Mas a gente, nós, temos uma preocupação com a nossa cidade, com as nossas coisas, e a gente também não quer ser audiência com coisas negativas, né? Tanto é que eu já falei várias vezes, e vou dizer mais uma vez, eu repito isso para mostrar para as pessoas a nossa postura. Outras TVs queriam as imagens, né? E a gente optou em não passar essas imagens, porque aqui a gente sabia e sabe como que a gente estava utilizando, né? Agora, poderia ser usada como manobra, como colocada de formas diferentes, né? E daí você perde o controle. Então, Bruno, para nós foi muito importante que essa outra sessão aconteceu exatamente o que você falou. Naquele dia os ânimos estavam, mas depois tudo em ordem, a mesma vereadora na sua posição, o presidente estava preferiu não se manifestar, né? Super tranquilo, preferiu não... Bruno, até uma dúvida que eu tenho, geralmente, além dos funcionários da casa, tem 2 pessoas que vão assistir às sessões, são sempre aquelas 2 pessoas, além dos funcionários da casa, como eu disse, e nós aqui da TV. E na sessão de segunda-feira, eu contei ali meio por cima, mais de 25 pessoas, quase 30 pessoas. Elas eram todas do PSDB, porque parece que elas iam chegando, se cumprimentando e se acumulando tudo junto ali ao lado do presidente do partido. Foi o PSDB que resolveu ir até lá em massa ou não? Foi coincidência? Não, realmente também, uma das coisas que a gente discutiu lá no nosso, né, ninho tucano, né, podendo dizer assim, né, foi também a presença do partido lá, né? Porque realmente foi levada a reunião do partido, né? A gente discutiu tudo, né? Para o partido também participar, pelas pessoas participar, né? Mas também eu acho pelo calor do que veio da outra sessão, né? Foi curiosidade. Foi curiosidade, às vezes, para saber o desenvolver dos fatos, né? Mas, graças a Deus, a gente até comenta lá na Câmara, né, Marilene, que essa está sendo uma legislatura diferente. Os vereadores estão se atendo mais a realmente querer resolver os problemas dos bairros, pelo menos pedir, né? Porque eu sempre falo, né, que vereador pede, né? Quem vai fazer depois é o prefeito, é o secretário que vai discutir para a liberação dos nossos pedidos, né? Mas houve realmente um grupo, né, do nosso partido, era do PSDB, né? Nem todos, né? Algumas pessoas também eram diferentes, mas a maioria ali, né, a gente também estava cobrando essa aproximação do partido, justamente para todo mundo saber o que realmente está se passando na Câmara por nós, vereadores do grupo, para eles também passarem à população, né? E falando em ninho tucano, como foi a discussão sobre os acontecimentos, tanto em relação à vereadora, quanto a sua forma de se manifestar lá no ninho? O que eu falei aqui, né, como eu me expliquei, né, foi realmente ali, né, para explicar ali a todos, porque dos meus pulos, realmente do nervo da vereadora Fabiola, enfim, mas realmente foi bem explicado às pessoas, né? Recebi alguns e-mails de amigos meus lá, né? Bom dia, dançarino, né? Alguns amigos mais que entendem o meu lado, às vezes, de ser brincalhão, né? Ninguém tem... Pode dizer isso, né? A Marilene, que foi a minha professora, mas não conte muita coisa, viu, vereadora? Deixa eu pular algumas partes. Então o partido entendeu e assim, você não teve nenhum problema dentro do partido? Não, graças a Deus, né, foi bem explicado ao partido, realmente. Até porque
Wellington, eu até falo que o nosso partido PSDB, ele se reúne a última sexta-feira do mês e todos os domingos de manhã, das 10 ao meio-dia. Todo domingo. Justamente para discutir os problemas semanais, né? E durante o mês, a reunião mensal. E as questões do legislativo é levado para essa reunião? A maioria das vezes é levado, né? Só que, às vezes, quando falta alguma pessoa ou outra, né, então, às vezes, não chega ao conhecimento de todos. Né? Então, como a gente se reúne religiosamente, né, então a gente realmente colocamos ali, né, o fato, ali, né, a gente mostrou realmente o porquê aconteceu aquilo, né, e de ser uma sessão, né, atípica, né, porque a maioria das sessões realmente foram tranquilas, né, mas essa foi uma sessão diferente, o que causou tudo aquilo. Inclusive, nessa semana, os vereadores que usaram a palavra, né, a maioria te defendeu. O vereador Éber, eu acho que usou todo o tempo dele para te defender, dizer que você foi uma brincadeira e que não foi maldosa, né, não foi o sentido que poderia parecer. Porque no momento que acabou a sessão, eu estava indo embora, né? E daí eu dei uma voltadinha e gerou ali, né? Porque se eu não tivesse pulado, ia ficar só no Marcos e na Fabiola, realmente, né? Então, às vezes, deu uma desviada, ficou meio a meio, né? Ficou um pouco para os dois e depois vamos pular do Bruno. Então, dividiu, né? Então, realmente, eles foram realmente mostrar que era o meu jeito de ser ali, mas foi uma sessão tranquila, graças a Deus, e deu para se explicar um pouco com a população. E peço desculpa mais uma vez, como eu prometi lá na Câmara, não vou pular mais, né? A gente vai... E nessa sessão também, já ainda sobre o assunto, outros vereadores se manifestaram dizendo que, muitas vezes, a imagem que passa da casa é que ali é um circo, e que ali só há palhaços, e que eles gostariam de dizer que não, que eles trabalham e muito. Então, a gente, enquanto TV, a gente também faz questão sempre, pelo menos desde que existe o debate dos fatos, nós estamos aqui todas as semanas falando do trabalho dos vereadores. Às vezes não conseguimos falar de todos e tudo o que cada um faz, mas nós fazemos uma geral até para aqueles que se interessarem também irem atrás buscar essas informações. O blog Notícias Votorantim, todas as semanas coloca tudo o que acontece lá na Câmara no blog. Então, a gente também fala o que eles fazem, o trabalho deles, a gente mostra. Desta vez, ficou ressaltada esta questão, mas assim, todos os vereadores que foram lá ressaltaram que eles trabalham. E a TV Votorantim também costuma mostrar isso, né? Não dizendo que a gente só quer mostrar o circo, na realidade não foi bem assim, né? Bruno, a gente já vai voltar com a Marilene. Sucessão, eleições 2012, como que está, falando de Ninho, né? Como é que está lá os preparativos, qual é a expectativa? Nós tivemos aqui na semana passada, você deve saber, o presidente do seu partido, né? O Ademir Amaral. Aliás, um abraço para o Ademir, uma pessoa muito sincera, muito franca em tudo que diz, em tudo que fala, né? Uma pessoa que já está aqui na cidade há muito tempo, né? O engenheiro Ademir Amaral trabalhou em algumas administrações, se eu não me engano, na do Zeca Padeiro, enfim. E eu senti aí no Ademir Amaral uma certa descontentamento, vamos dizer assim, no que diz respeito à forma em que o partido vem se preparando para as eleições de 2012, né? Isso é consenso dentro do partido? Isso é uma forma isolada do presidente? Como que você vê essa postura do presidente também? E como que tá os preparativos? Estão animados? Já estão se articulando? Já estão trabalhando? Enfim. Olha, Elton, vamos começar do começo. Do começo, né? Que é o melhor de tudo. Então, analisando esse quadro aí, né, falando do partido em geral, né, e da posição do presidente Ademir Amaral, né, é meu amigo, a gente está no mesmo partido aí, né, há anos, enfim. Nós temos o maior líder lá, que é o Erinaldo, né, foi 3 vezes prefeito da cidade, inclusive
foi o que ficou em segundo lugar nas eleições de 2008, né? Abaixo do prefeito Pivetta, eleito com 26 mil, o Erinaldo ficou à beira dos 23, né? E tivemos os outros 2 candidatos. Eu falo sempre que a aproximação da campanha de 2008 para 2012 é muito, muito próxima. E o que eu estou falando aqui, às vezes, é o consenso da maioria do partido. O nosso líder Erinaldo, quando conversa com a gente lá, o Admir também presente, né? Ele sempre fala assim: nós precisamos de mudança, precisamos de renovação, né? Nada é para sempre, ninguém vai ficar para semente, né? Mas essa renovação que o próprio Erinaldo prega e o grupo prega, né, tem que ser uma renovação vindo dos ninhos tucano. Porque eu acredito que um prefeito... O que a gente briga lá no PSDB? Para a gente chegar à prefeitura, né? Para a gente realmente eleger o nosso prefeito, eleger o nosso vice-prefeito e os nossos vereadores. Aí existem os cargos de confiança, existem os secretários que vão vir. Cargo de confiança, o nome já diz. Então, tem que vir um candidato do grupo. E ele sempre deixou claro isso para a gente. Se aparecer alguém, candidato novo, que tenha as condições de ganhar as eleições... Mas que seja do grupo. Que seja do grupo, que fale a língua do grupo, realmente que vai depois ser o prefeito que vai trabalhar com as ideias do grupo, ele vai abrir mão. É. Né? Mas não apareceu ainda, Bruno? Então, você falou aí só do Ademir e tal, são 15 anos, né? Em 15 anos não tem uma... Olha, teve realmente algumas pessoas, né, que foram presidente do nosso partido, né, que poderiam ser a liderança, mas às vezes, né, deixou ali, né, queria apressar as coisas, né, aconteceu alguns nomes novos no nosso grupo, né, mas infelizmente não prevaleceu, né. Agora eu não sei se for, né, porque as pessoas estavam muito com pressa, às vezes de querer ser um candidato ou não, enfim. Mas voltando aos dias de hoje, né, o consenso do grupo e das palavras do nosso maior líder, que era o Erinaldo, se aparecer alguém que tenha condições de ganhar as eleições, no nosso grupo, eu abro mão. Mas, enquanto não apareceu. Por enquanto não apareceu. Então é o professor Erinaldo. Entendeu? Mesmo que é o... A gente não pode afirmar, né? É um pré, pode ser um pré, né? A gente aí realmente vai ter mais reuniões para a gente saber, né? Enfim. E a posição do nosso presidente... Alguém de fora não tem essa possibilidade. Olha, o Wellington... Não, dentro dessa linha de pensamento sua... Eu acho alguém que não ajudou a construir o partido, que não estava lá nos momentos difíceis do partido. Justamente, né? Agora vamos... Fica muito cômodo, exatamente. Né? O nosso presidente, né, foi um cara que trabalhou para o nosso partido, a reforma da nossa sede, ele estava presente, foi o nosso tesoureiro, né, cobrando as pessoas lá para a gente acertar nossas contas partidárias. Foi um companheiro muito bom, né? Só que agora ele está querendo pregar... Você está falando no passado, você está falando foi. Não, em termos assim, hoje, né? Falando da pessoa. Só provocando, do Ademir. Ele está querendo trazer um candidato de fora do grupo. Tá. Né? Então, esse candidato realmente, hoje, ele é vereador do outro grupo que está administrando a cidade. Entendi. Entendeu? Não temos nada contra o Ademir, nada contra esse vereador. É meu amigo, né? É meu amigo, vai chegar um dia a ser prefeito, né? Pode chegar, não sei. O povo que vai discutir o ano que vem, dia 3 de outubro. Eu estou falando como cidadão, mas como filiado no partido. Muito comodismo chegar agora que... Né? Por justamente, né, esse aconchego e outra, se chegar no poder, como eu falei, vai ter que ter os cargos de confiança. Então, vão ter que falar num consenso. Assim como foi o prefeito Carlos Augusto Pivetta, que foi vereador do PT há 20 anos atrás. Isso. Há 20 anos depois, ele é prefeito no PT. Ele não deixou o partido. Construiu, né? Ele construiu, ele aceitou as normas, o caminho que o partido ia seguir. E eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que valorizar o grupo. Eu penso assim, Wellington, se a gente tem várias pessoas boas dentro do grupo, que podem ser os futuros candidatos, né? Não sei, 2016, eu acho que está muito cedo ainda. 2012, é a minha opinião. Sim. Aí já não estou falando mais do grupo, por exemplo, né? Se nós podemos tirar algum nome do nosso grupo, às vezes, para que trazer de fora? Realmente, as eleições é o ano que vem, não é daqui 4 anos. Então, para trazer alguém hoje no nosso grupo, eu acho que tem que ser construída uma amizade, saber realmente das intenções, né? Porque
De repente, o candidato que o Ademir quer trazer ao PSDB, a gente não sabe realmente, né, quais são as intenções reais dele. Porque as eleições estão próximas. Não houve aquela conversa com o grupo, né, com o nosso próprio líder Irinaldo, enfim. Uhum. Então, seria oportunismo, na verdade. Exatamente. Mas nós estamos discutindo pensa. Internamente lá, realmente, esse posicionamento do nosso presidente. E o nome dessa pessoa que você está se referindo foi colocada lá para o partido? É colocada várias vezes pelo próprio Ademir. Pelo próprio Ademir. Só que a maioria do grupo, que nem eu falei, né, às vezes não tem esse consenso. Ah, não, mas ele é vereador pela segunda vez do PT. De repente ele vai cair de paraquedas no PSDB. Até fica estranho para ele também, porque é uma mudança radical, né? Radical. Nós sabemos que há essa divergência, né? Os dois maiores partidos começam lá no governo federal. E vem a disputa estadual nos estados, nos municípios, enfim, né? Como vem as bancadas de vereadores sempre discutindo política, né, entre o PT e o PSDB. Então, eu acho que realmente o Se grupo depender não do seu voto... Não, do meu voto... Não. Não, o meu candidato realmente já está fechado, não sei se realmente ele vai sair, né, que é a pessoa do Irinaldo, que foi o segundo colocado nas eleições, né, que tem mais de 20 mil votos na cidade, acredito que muito mais, não sei. É o povo que vai escolher dia 3 de outubro. Não estou lançando o Irinaldo também aqui, né? Vai ser discutido no partido, enfim. Mas acho que é uma coisa que nós vamos discutir internamente, realmente, né? Ver o consenso do presidente, se realmente o que ele está falando fora do ninho tucano, na televisão, jornais... Assim, para finalizar esse assunto também, o presidente se mantém, ele tem condições de se manter no partido... colocando essa posição dele, essa opinião pessoal dele, fica confortável para ele a permanência dele no Olha, partido? Nós vamos reunir com a comissão de ética do partido, realmente nós vamos fazer uma reunião, entendeu? Essa reunião não foi feita ainda, vai ser feita uma reunião, para a gente saber realmente... Também, Wellington, tem o prazo de filiação partidária, né, que vai até dia 3 de outubro. É um ano antes das eleições. Quem for candidato a vereador, né, e candidato a prefeito tem que estar inscrito num partido um ano antes. Então, a gente realmente vai conversar, né, com o presidente, realmente saber realmente... Porque eu acho que, quando chegar as eleições, o ponteiro tem que estar acertado. Todos têm que estar falando a mesma língua para a gente se preparar para o plano de governo, fazer o nosso plano de governo. Então, aí entra o presidente junto, entra o nosso candidato a prefeito, o nosso candidato a vice, os vereadores, e não pode ter briga política. E sim, discussões, mostrar realmente por que é que o PSDB quer vir, né, com os nossos candidatos. Então, acho que roupa suja nós temos que lavar logo, para quando chegar o ano que vem o ponteiro está acertado. E lavar lá dentro, né? Não? Lavar lá dentro, né? Não fora. Eu também fico colocando gasolina nesse foguinho. Mas eu acho que, né, política tem que, né, se explicar. Tem que ser claro, né? Tem que ser claro e objetivo. Bom, Marilene, você viu que o Bruno aí fez a campanha, né? Fez o discurso aí, né? Agora vamos para o outro lado até. E vou pedir também para você analisar a pessoa ali que ele estava se referindo, que faz parte do seu partido também, mas isso mais para o final aqui da nossa conversa. O prefeito Pivetta, obviamente, é pré-candidato à reeleição, né? Candidato à reeleição. A cidade vem aí, parece que nesse segundo semestre está uma corrida aí contra o tempo para se mostrar mais trabalho, eu ia procurar uma palavra mais bonita aí para não ficar para mostrar mais trabalho. E o Partido dos Trabalhadores, a gente percebe que está fechado, está unido nessa convicção da reeleição. E o prefeito Pivetta tem aí outros partidos que fazem parte da base aliada, né? Tem o PMDB, tem vários partidos, né? Você vê uma polarização novamente nesses dois grupos políticos da cidade, PT e PSDB, da mesma forma que já tem sido aí nas últimas eleições, Marilena? E você sempre acompanhando muito de perto, né? Eu, na verdade, entendo assim, que, primeiro,
a questão dos serviços do prefeito durante todo esse período que ele é prefeito. Nós tivemos, na verdade, 2 anos de preparação de projetos para ser realizados, né? É o caso lá do campo, né? Que há tantos anos ficou lá esquecido, ninguém se prontificou a ir ver o que podia fazer, e, de repente, agora nós estamos, desde o começo do governo, na verdade, o Pivetta já entrou com essa intenção de resolver o problema daquele campo do Parque Bela lá do Vossoroca, Mirante dos OVNIs, né? Então, são 2 anos de muitos projetos e muita busca de condições para realizar. Porque é assim, aquela hora que nós falamos do campo, nós dissemos, né, até você colocou, por que não fazer alguma coisa para trabalharem lá, para brincarem? Isso. Mas as coisas não podem ser assim, porque as verbas são marcadas, né? Nós temos que buscar verba para esse e para aquele serviço. Se é educação, é educação. Se é cultura, é cultura. Se é saúde, é saúde, né? Então, não foi possível a realização desse campo, por exemplo, né? Desse projeto. E agora nós estamos vendo que todos os projetos que foram pensados, analisados, programados e feitos de acordo com a legislação, né? Planejamento. Porque quando você faz uma casa, quando você faz uma avenida, você precisa pensar no esgoto que vai sair, né? No escoamento que vai sair. Basta nós percebermos aqui no Vossoroca, que foi feito aqui, todo aquele escoamento de todo o esgoto, de toda a água da chuva, né? Para poder fazer aquela praça, que você viu quantas vezes ela ficou desativada, estragada, toda feia. Agora está tudo muito bonito, porque tudo está sendo feito de acordo com planejamento, com técnica, né? Pessoas pensando, buscando recurso para depois realizar. Então, é assim que nós temos visto, e que eu vejo o governo do Pivetta. E eu vejo um governo, assim, de uma pessoa que realmente é um grande gestor. É uma pessoa que sabe trabalhar e que vai buscar condições. E eu acredito que, nesse momento em que nós estamos realizando, né? Porque agora chegou a hora de realizar, realmente. Você acha normal, então, passar 2 anos planejando, é normal. 2 anos... É normal. É normal, porque você não pode, por exemplo... E não prática. Uma das questões levantadas, inclusive, lá, né, na Câmara Municipal, que o Bruno colocou, foi lá sobre a praça, né? E a retirada do palco. Veja bem, a praça foi pensada, né? A reforma foi pensada, programada, planejada, foi assim, pensada em termos de quanto ficaria, como ficaria, o que nós poderíamos fazer, para depois nós fazermos. E agora ela vai sair. Se atrasar um pouquinho mais, é uma coisa natural. E nós não podemos ficar presos a terminar rápido o serviço. Nós precisamos ficar presos à qualidade do serviço. Nós pensamos assim, nós não temos essa preocupação. Mas nós temos que terminar até final do ano porque foi pensado, foi programado para até dia 8 de dezembro. Não, nós temos que perceber que, se nós tivermos mais trabalho embaixo da terra, e que demorou um pouquinho mais, e que provavelmente poderão vir chuvas que vão atrapalhar, e não será possível entregar a praça no dia que nós desejávamos, em primeira mão, nós temos que entregar no tempo que possa ser possível, realmente, mas entregar um serviço muito bem planejado, muito bem feito. Que a população está preparada, ela está amadurecida para esses tempos, né? Que nem assim, 2 anos de planejamento. A população tem essa cultura? A população... Ou ela quer resultado, ela quer trabalho, ela quer... A população sempre cobrou, né? Uhum. Todos os governos, você pode perceber que em todos os governos nós percebemos que é 1 ano e meio, 2 anos para começar a realizar. Eu mesma, enquanto pessoa que vivo participando da política, sempre ouvi falar, olha, só faz no último ano. Né? Todo prefeito só faz no último ano. Mas não é bem assim. Quando você está no governo, você faz parte do governo, você percebe assim, que o prefeito precisa acertar a casa, planejar, para depois realizar.
Não tem outro caminho, né? E muitas coisas precisam ser mudadas. Por exemplo, tem gente que acha demais o prefeito arrumar toda a praça, fazer todo esse recapeamento, reclama, acha que é desnecessário os gastos, né, com o recapeamento, enquanto que nós percebemos a importância do embelezamento da cidade, não é? Da limpeza da cidade, a importância dos projetos que vêm para tirar o lixo da cidade, não é isso? Dos containers que serão colocados para que as pessoas possam depositar o seu material inservível. Nós entendemos que, de repente, não adianta, por exemplo, eu até fiz um questionamento ao prefeito esse ano sobre uma escola, a escola da Barra Funda, né? A escola Sueli da Silva Paulo. Eu conheço, eu sei que aquela escola não tem condições mais de ser reformada, porque é um prédio muito antigo. Então, nós não precisamos mais ficar gastando dinheiro, digamos assim, até jogando dinheiro fora, pintando e querendo reformar uma escola que, de repente, começa a cair as portas. Nós precisamos construir outra. Então, nós pedimos construção de uma outra escola. E isso demanda tempo de procura de terreno, tempo da busca de verbas para a realização desse serviço. Então, eu vejo assim que nós, nesses últimos tempos, né, desse governo, vamos realizar muitas coisas. Inclusive, eu acredito piamente que esse campo vai sair, que os outros serviços que nós também já anunciamos, porque quando o prefeito anuncia, eu também anuncio. Né? Eu também vivo anunciando, olha, nós vamos ter um pronto-socorro lá no Jardim Paulista, nós vamos ter uma creche lá no São Lucas. A creche do São Lucas está saindo. Nós já viemos anunciando essa creche. Quando as pessoas falam assim, olha, nós estamos vendo o prefeito arrumar a praça, arrumar o centro da cidade. Não é verdade. Se você for no jardim, lá no Jardim Primavera, você vai ver tudo asfaltado. Falta alguma coisa? Com certeza falta. Mas também nós vimos que esse ano nós inauguramos uma creche naquele espaço, naquele bairro. Nós vimos que nós, quando começamos o governo, tínhamos 1.000 crianças na creche. Hoje nós temos 1.780 crianças em creche. Olha quantas quase creches. que dobrou. E ainda nós queremos colocar mais 1.000 crianças nesse último período, porque nós estamos fazendo uma creche no São Lucas, que vai inaugurar ainda este ano, e vamos fazer uma lá na Vila Ondina, que já é uma creche que vem sendo gestada há mais de 2 anos. Eu, enquanto estava na Secretaria de Educação, fiz esse projeto e mandei para o governo federal e vai. Por que a demora? Porque Votorantim é uma cidade que é nova, como nós dissemos aquela hora, é muito nova. E não tem, por exemplo, terrenos já registrados, né? Não tem o material necessário para que a gente fale assim, olha, vamos construir uma creche, pimba, é aqui e está tudo em ordem. Não. E quando nós vamos fazer um projeto municipal, um projeto para a administração prestar contas, nós temos que ter tudo em ordem, toda a documentação em ordem, né? Então, demora. E isso fez com que nós esperássemos até agora. Mas eu acredito assim, olha, nós vamos ter essa creche lá do São Lucas agora. Nós vamos ter uma outra creche na Vila Ondina, que é maravilhosa também, é uma CEMEI, é enorme, é uma beleza, uma escola linda. Nós vamos ter também uma no São João, no Parque São João. Nós vamos estar reformando mais algumas escolas que já estão sendo, inclusive, preparadas. A escola do Maria do Rosário, né, que vai ficar maravilhosa. Eu acredito que nós ainda vamos ter o centro de atendimento às pessoas com necessidades especiais, que, aliás, eu venho falando disso desde o tempo que eu estava na diretoria do departamento, porque eu sei a necessidade das pessoas com necessidades especiais, né, de ter um atendimento mais adequado e em melhores condições aqui em Votorantim. E esse centro de necessidades vai sair aqui próximo do SESI, o prefeito. Um desejo da Suzana Pivetta. Da Suzana do Pivetta, lá atrás. Né? Há muito tempo que a gente vem sonhando esse projeto. Porque você sabe que tudo na vida, você começa sonhando. Você sonha. E daí você
convida o outro para sonhar com você. Aí aquele convida mais um para sonhar com você. E daqui a algum tempo você vê que isso já se realizou, né? E, Marilena, o governo tem tempo de colocar em prática esses sonhos que ainda estão para ser concluído, né? Porque nós estamos aí há 1 ano e 1 mês das eleições, né? Isso. 13 meses das eleições, que nem o caso lá do ginásio de esporte do Mirante dos Jovens. O prefeito falou lá na Rádio Cruzeiro, né, que vai solucionar, né? Então, não é muito acúmulo para 13 meses de trabalho? É assim. Ou as coisas já estão adiantadas, engatilhadas, isso, já estão. Então, projetos prontos. Nós já temos, por exemplo, Vila Ondina já tem o projeto pronto daquela creche. Está resolvida, porque é a que mais demora. Isso, é o que mais demora. Construir também demora, e nós temos que pedir a Deus que nos dê tempo. Mas com dinheiro, eu costumo dizer assim, com dinheiro tudo é constrói uma casa Exatamente. em 60 dias. E nós temos que esperar que o governo federal vá bem, que nós possamos receber essas verbas que nós temos ido buscar no governo federal, que você sabe que o nosso prefeito é um gestor muito dinâmico, e ele não fica E o governo federal é um bom cabo eleitoral para o cabo eleitoral, na sua opinião? É ótimo, é ótimo. Há quem possa pensar o contrário, mas só você levantar de manhã, ligar a sua televisão, na Globo News ou qualquer outro jornal, e observar, né, o quanto nós estamos bem, no caso, na agroindústria, né? E isso tudo, né, que a gente sabe, a economia do Brasil, o número de isso trabalhadores, faz toda a diferença. O mercado de trabalho, isso tudo reflete reflete na administração, nas condições de trabalho. Mas reflete na decisão política municipal? Com certeza. Com certeza, toda a atividade, todas as ações do governo federal reflete no governo municipal. Veja que eu mesma acabei de fazer um requerimento ao prefeito e uma lei, inclusive, para que a gente possa estar aqui em Votorantim implantando uma coordenadoria da mulher. Por que isso? Porque nós estamos trabalhando para que todas as mulheres tenham condições financeiras, né? Tenham trabalho, tenham atendimento. Veja, Votorantim, no governo do Piveta, nós já inauguramos aquele centro de atendimento à mulher e à criança. Sim. Com isso, todas as mulheres de Votorantim têm sido muito bem atendidas, com todas as necessidades que antigamente nós não podíamos fazer aqui, mesmo o ultrassom tinha que ser feito em Sorocaba, não é? Hoje é tudo feito aqui em Votorantim. A criança está nascendo bem cuidada, a mãe gestante, a mãe mais a partir dos 40 anos tem um centro especial para atendê-la, para ter um filho. A criança, a mãe jovem de 15 anos, né, adolescente, também tem um tratamento especializado. As vacinações que estão sendo feitas por conta da necessidade de ter mais saúde, rendeu no quê? Nós temos um índice de mortalidade infantil muito menor, não é? De problemas de saúde muito menor. Então, nós estamos... E tudo isso vem também já dos planos do governo federal, convidando a todos os prefeitos, todos os governadores a participar do Brasil sem miséria, não é? A presidenta Dilma veio até São Paulo, inclusive, sim, né, esteve lá, né? para apresentar o programa, né, de Brasil. Aliás, foi interessante porque houve ali uma junção Você do viu? PSDB do PT, né? Então, quando lá atrás, no início do programa, eu comentei com o vereador a possibilidade de unir forças para a gente resolver alguns problemas da cidade, talvez tirando como exemplo até essa questão aí, porque a imprensa nacional e mundial comentou essa união, né? Para Fernando acabar com Henrique, a fome. Lula, Dilma, né? Todos no mesmo palanque, falando a mesma língua, para um bem comum, que é a população que mais precisa, que mais necessita. Então, nessa hora, vamos tirar a ideologia, vamos tirar a bandeira partidária de lado. Eu entendo assim, eu entendo que... Eu sempre digo isso, olha, a roda já foi inventada. Todos nós sabemos muito bem como nós devemos fazer para que a população tenha condições de vida, tenha condições de trabalho e tenha condições de ser feliz. O nosso governo federal, ele está sempre pautado em, primeiro,
respeito, não é? Respeito ao ser humano, independente de quem ele seja e de que partido ele possa ser e de que religião ele possa ser, não é? Então, nós queremos... E é a filosofia do governo municipal. Exatamente, é a nossa filosofia. Nós queremos saúde e educação para todos. Nós queremos trabalho e moradia para todos. Quando você ouve que isso é lugar comum, né? Principalmente aqueles que porque diz que técnico de futebol é analista político e tem em todo canto, tem, né? Então, quando você ouve assim que o Partido dos Trabalhadores perdeu a sua essência... Não perdeu. Você não perdeu. Acredita? Você está há quanto tempo no partido, Marilene? Desde que nós criamos aqui, 31 anos eu tenho de partido aqui em Votorantim. Mas antes disso, nós já trabalhávamos... Porque para criar um partido você já tem que ter trabalhado muito para depois criar o partido, né? Então nós começamos lá nos movimentos sindicais querendo condições de vida para o trabalhador na época, né? Depois nós fomos, claro, trabalhando, estudando, aprendendo, e nós aprendemos uma coisa muito comum, muito fácil de você verificar, de você ver, que você só vai ter um bom desenvolvimento da sua nação se você der condições para toda a população de vida. Oportunidade, né? Se nós tivermos um miserável em nosso país, nós temos que trabalhar para que ele saia da miséria. E nós só podemos fazer isso se primeiro nós dermos condição para ele. Você veja agora aquela marcha das margaridas que vieram até Brasília, né? Você viu? Vi. A quantidade de mulheres do campo. Veja, nós estamos numa situação aqui no Brasil maravilhosa. Porque pessoas do campo, que antigamente ficava só no fogão de lenha, não é? Que ficava lá, só esquecida, porque não tinha educação, não conhecia, não sabia ler, não sabia escrever. Hoje, com o EJA, com o Brasil alfabetizado, não é? Que nós temos para dar condições para que a pessoa pense, para que a pessoa analise a sua própria vida e perceba que ela pode mudar, que ela pode ser diferente, que ela pode ter uma vida mais digna. Quando a gente pensa em país da forma que você está analisando, Marilene, você não entende que nós somos país, nós somos Estado, obviamente, mas nós somos município, que esse cidadão miserável, ou esse cidadão que não tem oportunidade, ele tem que deixar de ser miserável, ele tem que ter oportunidade, primeiro, no município. No município, mas é assim, o governo federal está lá e tem um programa federal, né? O programa da mulher, o programa da criança, o programa do idoso, não é? E aí o que acontece? Vem o federal e mostra para o governo estadual que ele precisa ter ações voltadas a cada necessidade. A moradia, a saúde, a educação, ao transporte, não é? A agricultura, a indústria. Não é? Todos são programas do governo federal. Ele vem e apresenta para todos os governadores. E também para os municípios. E nós tivemos uma fase assim que o governo, que não era petista, tinha grande dificuldade de assumir uma postura de se utilizar daquele programa, que nada menos do que verba do governo federal, que vem para que seja feito aquele programa, não é? Seja atendido. E muitas vezes deixaram de fazer. Eu me lembro quando nós começamos com o transporte escolar. O transporte escolar, e um outro governo aqui do Estado de São Paulo, nós tivemos assim, uma demora para saírem os carros para o transporte escolar, porque o governo federal já tinha dado todas as condições dele conseguir trazer os carros para cá, não é? Pagando muito pouco para o BNDES, e, de repente, nós ficamos aqui. Eu, por exemplo, fui a Brasília, e um desses carros que você disse que o PSDB trouxe para Votorantim é um dos projetos que nós fizemos na educação, porque todos os benefícios que o governo federal, o governo estadual, traz para uma cidade,
São projetos que a cidade apresenta, porque hoje não se faz mais nada sem projeto, porque para todos os gastos, seja do governo municipal, seja do estadual ou do federal, tem que ter prestação de contas. Que é isso que atrasa a prática, exatamente, na verdade, né? Isso muitas causa vezes atrasa. Essa nós angústia temos da população. que correr atrás, né, para poder... Mas é que nós estamos cuidando do que é público. Agora, quem busca um cargo de prefeito, de governador, de presidente, já deve saber disso, obviamente, né? Sabe. E na hora de colocar as suas propostas, colocar suas metas, se caso for eleito, ele precisa se controlar um pouquinho mais no que ele vai se comprometer, até porque tem tudo isso que você está dizendo e é real, é verdade. Se não houver planejamento, se não houver... não acontece absolutamente nada. Agora, o que a gente vê é uma enxurrada de promessas, né, que você não consegue entender matematicamente como é que ele vai conseguir fazer em 4 anos tudo aquilo, né? Então, acho que a população tem que ficar atenta nisso também. Mas não vamos deixar de falar, estamos falando de Brasília, estamos falando de Dilma, estamos falando de planos federais, mas vamos voltar para o nosso município, vamos voltar para o partido agora, se você me permitir. O PT em Votorantim está organizado. Como que você vê a questão do vereador? Nós acabamos poupando aqui o nome do vereador Fernando, fiquei aquele vereador e tal. O vereador Fernando, dentro do Partido dos Trabalhadores, você há 31 anos lá, já viu passar muita gente, já viu sair muita gente, é um vereador da sua bancada, está lá junto com você, né? Como que você vê essa situação? Eu achei muito interessante a fala do Bruno, que uma pessoa, alguém chegar em outro partido e não ter construído, né, fica difícil, né? Fica difícil. Achei muito, muito interessante essa fala do Bruno. Você acha que o Fernando ele se mantém no Partido dos Trabalhadores, ele tem espaço no Partido dos Trabalhadores? Eu vejo assim, vocês mulheres, né? Eu digo assim, você, a Solange, são pessoas muito, muito dóceis, muito meigas, né? Até pela questão feminina mesmo, né? Isso faz toda a diferença. E sei que a forma de se colocar determinados assuntos é até delicado demais, né? Mas dentro dessa delicadeza toda que é você, como que você analisa? Porque eu acho que nossos telespectadores fica curioso, né? Nós temos uma vereadora aqui do PT, 31 anos de partido, né? Começou lá com o Miltinho, com certeza, né? Aliás, uma das pessoas assim que me emociono de falar dele, de pensar nele, que foi uma pessoa maravilhosa. Enfim, mas não vamos se emocionar aqui com o Miltinho agora. Essa questão do vereador Fernando. Bom, assim, o Fernando é um vereador... Aliás, está sumido há 3 dias, ninguém acha o Fernando. O Fernando é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa humana muito boa, muito bacana. É uma pessoa que tem um sonho. O sonho dele é ser prefeito, não é? O problema do Fernando, o único problema que ele tem é que ele quer ser prefeito. É um direito que ele tem. Só que, no nosso partido, o prefeito é o Piveta. Até porque seria muita burrice da nossa parte, digamos assim, tirar uma pessoa tão inteligente, tão capaz, e colocar um outro ali na mesa para fazer um estrago, digamos assim, não é? Mesmo caso nós não